Alguns dias atrás, uma pessoa me fez uma pergunta nas redes sociais que eu quero dividir com você a dúvida, porque é uma dúvida legítima, embora ela tenha uma má compreensão do que seja filosofia, mas que vai nos ajudar a compreender qual é o trabalho do filósofo ou do pensador ou da própria atividade da filosofia, né? A pergunta foi o seguinte aqui: é possível estudar filosofia sem criticar o modo de produção capitalista? Não é isso que diferencia a filosofia da autoajuda? Vou além. Filosofia sem luta de classes não é autoajuda? E como eu falei, a pergunta é legítima e eu entendo de onde ela vem, embora seja bastante equivocada e tenha uma compreensão vulgar do que seja filosofia. A origem dessa pergunta aqui tem a ver com uma visão marxista. Eu imagino que o cara que fez a pergunta aqui seja marxista e que está presente num texto de 1845 do Marx, que era, na verdade, um roteiro que ele elaborou, né? Eram umas notas que ele elaborou para poder escrever o livro dele chamado Ideologia Alemã, que foi publicado póstumamente. É um texto de 45 do Marx, como eu falei, e são teses sobre Feuerbach, que era o autor que eles estavam enfrentando nesse livro, né, a Ideologia Alemã, um autor que pertencia ao grupo dos jovens hegelianos, e o Marx apresenta suas teses, que seria aquilo que, como eu falei, ele desmembraria nesse livro. E a 11ª tese sobre Feuerbach diz o seguinte aqui, é Marx falando, né? Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. E nisso aqui resume muito a posição filosófica do Marx e o modo como ele entendia o fazer filosófico, né? Só que isso aqui é uma frase de efeito marxista, uma frase, sabe, impactante, embora o próprio Marx soubesse que é falsa, né? Ela é objetivamente falsa, principalmente porque o Marx ele estudou filosofia, né? Ele era formado em filosofia, tinha doutorado em filosofia, estudou o Epicuro na sua tese de doutorado, e ele sabia que os filósofos não apenas interpretaram o mundo no passado, como, em algumas circunstâncias, transformaram o mundo, mas de modo nenhum, de modo algum, a filosofia teria esse papel fundamental de transformar o mundo. Talvez a filosofia marxista tivesse esse propósito, né? Aquilo que ele pensa sobre filosofia, aquilo que ele pensa sobre sociedade, fizesse sentido, mas de maneira nenhuma a filosofia tem esse papel. Por isso, hoje eu quero fazer esse esforço de entender com vocês aqui se a filosofia tem esse dever de criticar o capitalismo e, como diz ali a pessoa, né, mais do que isso, se a filosofia que não faz isso não é mera autoajuda. Para entender isso, primeiro vamos aqui falar sobre essa ideia do Marx, né, de que os filósofos no passado apenas interpretaram o mundo de maneiras diferentes. Isso, como eu falei, é objetivamente falso, até porque em vários momentos históricos pensadores, como Platão, por exemplo, pensaram um mundo diferente, pensaram um projeto de sociedade, claro que não foi implementado porque era utópico ou distópico, dependendo de como você interpretar isso. Basta ler A República de Platão e ali ele apresenta um modelo de sociedade que pareceria ideal para ele, né? Então, assim, é um mundo no qual os filósofos governavam e havia as castas, os estratos sociais, cada um com seu papel ali desempenhando, havia ali um modo de como as pessoas deveriam casar dentro daqueles estratos. Então, assim, ali havia uma proposta de mudança para o mundo, ali havia uma ideia de sociedade que o Platão concebeu dentro da sua teoria. Então, assim, é um modelo factível? Não sabemos, possivelmente não, mas ele pensou no modelo que ele gostaria, talvez, de ver implementado em algum momento. Ou, por exemplo, o próprio Maquiavel. Maquiavel escreve O Príncipe, visando ensinar um governante como governar, e ali, claro, tem uma interpretação da realidade, porque é o modo como ele entende a dinâmica das forças políticas no mundo, né? Mas, mais do que isso, havia prescrições, havia, sabe, intenções práticas de como o governante deveria atuar. Então, assim, não era apenas uma interpretação, era um projeto, era, sabe, uma visão de realidade e um passo a passo de como governar com maior eficácia. Mas não apenas esses autores, né? Muitos autores, por exemplo, né, iluministas, que vão conduzir, inclusive, as ideias no sentido da Revolução Francesa, impactaram tremendamente na França daquela época, na Europa daquela época, século XVIII, século XIX. Então, assim, não dá para dizer que os filósofos apenas interpretaram o mundo. Muitos pensadores levaram a mudanças drásticas, fundamentais, de maneira direta ou indireta. Então, assim, como eu falei, essa frase do Marx, embora seja uma frase de efeito e queira mostrar o caráter de novidade daquilo que ele faz, é uma frase objetivamente falsa. Mas, além disso, né, entra na questão do que é o fazer filosófico, do para que serve a filosofia, o que ela se propõe a fazer. E aí a questão é prévia, né? Antes de interpretar o mundo, a filosofia ela é uma indagação sobre o que é a interpretação, sobre o que é o mundo, sobre, sabe, o que é a transformação desse mundo. Então, assim, a filosofia ela se põe muitos passos antes
para tentar compreender as condições de compreensão da realidade, as condições de interpretação dessa realidade e, caso queira mudar, o que isso significa, o que isso implica, né? Então, basta pensar aqui nos 4 grandes ramos da filosofia, né? Aquilo que a gente poderia entender como a filosofia se desenvolveu ao longo de 25 séculos. Tem 4 grandes ramos que, de maneira alguma, tem qualquer pretensão de crítica ao capitalismo e isso não torna menos válida, menos interessante, menos importante para o pensamento, não faz com que elas deixem de ter mérito ou que se tornem autoajuda. Então, por exemplo, você tem aqui, né, a metafísica, seria uma investigação sobre a essência da natureza e aqui fala de questões fundamentais, né? Por exemplo, o que é o ser. O que é o ser, a questão sobre a máxima generalidade, o que é o ser, sobre a questão do espaço-tempo, a questão da identidade, a questão da causalidade. Basta pensar, por exemplo, no trabalho do Immanuel Kant, filósofo alemão, A Crítica da Razão Pura, é essencialmente uma obra, em parte pelo menos, de metafísica. Ou a própria obra do Aristóteles, né, a metafísica, que dá o nome para esse ramo, que é a investigação do Aristóteles de ontologia, sobre o ser, né, o que é o ser. Então, assim, são questões essenciais, mas que não visam, obviamente, uma crítica ao capitalismo, porque nem sequer é uma crítica sobre, sabe, sistemas econômicos, sobre sociedade, sobre formas de organização social, não se propõe a isso, né? Então, assim, não tem sentido exigir isso da metafísica, porque não são questões que ela se propõe. Ou, por exemplo, outro grande ramo que é a lógica, que tem 2 grandes divisões, que é a lógica formal e a lógica informal. A lógica formal que trabalha com, em alguns casos, com a lógica matemática, mas que trabalha com a lógica dedutiva. E, por outro lado, você tem a lógica informal, que trabalha com argumentos indutivos, ou seja, quando você olha para a realidade e tenta elaborar argumentos a partir do mundo, né, do mundo real, do mundo empírico, e aí há outros desafios a partir disso, que também nos propõe a lógica, né, pelo menos o estudo da lógica, não se propõe a ser uma crítica de nenhuma estrutura social, nenhuma organização social, nenhum modo de produção capitalista ou não. Então, assim, não é algo que se propõe. Ela pode analisar, ela pode estudar a argumentação feita por críticos ou defensores do capitalismo, mas a própria disciplina, né, o próprio ramo de lógica não se propõe a isso. Se propõe a estudar a estrutura da argumentação. E aí você tem, por exemplo, a ética, né, que tem a ver com comportamentos nossos. E aí tanto em relação a outros seres humanos, quanto no coletivo, na sociedade. E aí sim, poderia haver um momento, né, talvez aplicando aí algum ramo da ética para capitalismo, poderia haver uma crítica no modo de produção e nas relações que se dão no interior de uma sociedade capitalista, mas também nos propõe a isso. Se propõe a estabelecer muitas vezes normas de conduta para nós mesmos e para outras pessoas, de modo a termos uma sociedade mais harmoniosa, ou a compreensão de como nós agimos de fato no mundo real e como esses comportamentos contribuem ou são corrosivos para a sociedade. Então, mais uma vez, não tem a ver com questões políticas necessariamente, tem a ver com relação com as demais pessoas, né? E aí se há algum princípio elementar, essencial de comportamento ético, se isso é contextual e depende, sabe, da região, da religião, do tempo, dos costumes, como é que se dão nos comportamentos morais. E aí você tem outro ramo importante da filosofia, que é a epistemologia, ou a teoria do conhecimento, que daí fala justamente dos critérios para nós conhecermos o mundo, como se dá o nosso conhecimento sobre o mundo, se é possível conhecer o mundo, se as ferramentas que a gente possui, né, sensoriais, é suficiente para acessarmos a realidade da existência. Esses 4 grandes ramos, eles não se propõem a criticar nenhum sistema econômico em particular. Além disso, tem outros ramos menores da filosofia, né, a estética, por exemplo, que foi o campo que eu me dediquei na universidade, que é o estudo da obra de arte, da beleza, o que é o belo, o que é o gozo estético, o prazer estético. Então, assim, isso pode trabalhar sobre a questão do capitalismo, pode trabalhar, assim como fizeram o Walter Benjamin, por exemplo, na obra dele, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, ou como fez o Adorno Horkheimer, falando sobre indústria cultural, pode falar sobre isso, como a arte se insere no mundo capitalista, mas a gente fala de uma atividade humana aqui que remonta a milênios, muito antes do capitalismo. Então, assim, essa investigação sobre a arte, sobre a beleza, sobre, sabe, esse aspecto cultural nosso, não precisa estar necessariamente inserido num discurso crítico ao capitalismo. E aí você tem filosofia da linguagem, que estuda o modo como a gente se comunica, né? Tem também filosofia da mente, que está relacionado à epistemologia e ao modo como a gente conhece e acessa o mundo também. Você tem filosofia política, que aí sim você vai ter diferentes autores que vão trabalhar sobre o capitalismo, mas não apenas sobre isso, não de maneira apenas crítica, mas também apologética, né? Defendendo o capitalismo. Você tem autores liberais, autores conservadores, autores anarquistas, autores comunistas, autores das mais distintas vertentes. Então não há nenhuma necessidade que um autor da filosofia
filosofia política seja um crítico do capitalismo. Não há necessidade, há diferentes correntes, inclusive, como eu falei, defensores do capitalismo. Tem, por exemplo, a filosofia da história ou a filosofia do direito, há vários ramos que vão se desmembrando aí, mas não há menor obrigação de se trabalhar sobre o tema do capitalismo. Muitos filósofos, ou a boa parte da filosofia, não se debruça sobre esse tópico porque não é a questão essencial para o filósofo. Quando o Marx diz isso aqui, como eu falei, uma frase de efeito, ele tem uma visão errônea sobre o que foi feito no passado e propõe uma postura que também é equivocada, porque não é aquilo que a filosofia se propõe, né? Então, assim, como eu falei, é uma frase de impacto que muita gente reproduz, né? Está no túmulo do Marx, essa frase, está na lápide dele. Então, assim, ele ficou marcado como esse filósofo da praxis, né? Ou seja, a teoria unida à prática, mas de maneira nenhuma, nenhum filósofo, nenhum especialista em filosofia, nenhum estudioso de filosofia tem qualquer obrigação de ser crítico ao capitalismo. Ele pode ser, inclusive, um defensor do capitalismo, porque há vertentes filosóficas que trabalham nesse sentido. Mas como eu falei, eu entendo de onde vem e como isso está inserido numa compreensão bastante simplória e vulgar da filosofia, né? E aí quando ele pergunta se a filosofia que não faz isso, né, que não critica o capitalismo, se ela não se torna autoajuda, também tem a ver com uma ideia de que filosofia é filosofia de vida, né? Aí eu vou adotar esse princípio filosófico para bem reger a minha vida. E não tem nada a ver com isso. Você tem correntes filosóficas, por exemplo, que de fato fazem isso, né? Os estoicos, por exemplo, têm uma noção que pode tangenciar a autoajuda aí no sentido de o mundo é cagado, o mundo é complicado, portanto, eu devo aqui reger minha vida de modo a conseguir, sabe, aguentar, suportar essa vida aqui e tentar extrair um pouco de satisfação dessa vida, mas por outro lado tem correntes que abraçam e abarcam o absurdo, a falta de sentido, como os nihilistas existenciais, e que simplesmente não é autoajuda. Pelo contrário, o que eles propõem ali é que você compreenda a angústia do mundo, que você aceite a angústia e que você viva o mundo dentro das possibilidades que existe, tentar sobreviver nesse mundo aqui, aceitando o absurdo, e se não conseguir, se mate. Vai, tire sua própria vida. Em casos extremos, mas eles acham que é uma fuga também, né? Então, só para deixar muito claro aqui, a filosofia é um campo gigantesco, que tem várias ramificações, muitas delas que nem sequer trabalham questões práticas, nem sequer trabalham questões objetivas do mundo real, trabalham com as condições para conhecer esse mundo, ou para falar sobre esse mundo, como é o caso da lógica. Como é que você estrutura uma argumentação racional que vá poder, sabe, explicar alguma coisa. Mas não se trata da explicação, se trata da estrutura que você vai montar para poder explicar. Então é algo prévio, é algo antes do conhecimento. É como você conhece a realidade, como você explica a realidade, como você acessa a realidade, como você cria as condições para poder ter uma melhor explicação sobre o mundo. Como faz a filosofia da ciência, por exemplo, né? Tentando compreender as condições para que você possa ter uma ciência que seja precisa e que revele de fato quais são os mecanismos do universo, do mundo que a gente conhece. Então a filosofia não se propõe a transformar o mundo, e quando faz isso, mesmo se for de maneira direta, isso não é um pré-requisito para o fazer filosófico. E muito menos tem qualquer obrigação ou pretensão de ser crítica ou elogiar qualquer tipo de sistema econômico, modelo social, ideologia política ou alguma coisa relacionada a isso. Muitos filósofos, por exemplo, da história da filosofia, nem sequer trabalharam com questões políticas, nem sequer falaram de questões econômicas, sociais. Muitos deles trabalharam com perguntas ou questões puras da filosofia, que para isso você não precisa ser um marxista. Para que fique bem claro aqui. Além de pensar também que você tem correntes céticas, né? Filósofos que questionam a própria possibilidade de conhecermos alguma coisa real sobre o mundo. Então, assim, eles simplesmente suspendem o juízo. Olha, não sei a verdade, não sei se é possível chegar à verdade, portanto, eu vou aqui continuar investigando, mas me privar de tentar fazer afirmações categóricas sobre a realidade. E eles adotam essa postura com base na percepção de que, para certas questões, você tem várias correntes de pensamento distintas que apresentam respostas distintas, muitas delas parecem ser válidas. Como eu não sei distinguir qual é mais válida do que a outra, como eu não sei dizer qual é mais precisa ou mais verdadeira do que a outra, eu vou lá e simplesmente me abstenho e observo como esse debate se dá. E essa é uma posição totalmente legítima e filosófica. Você adotar uma postura cética, um método cético para analisar a realidade, também é uma postura filosófica, sendo que você nessa postura não traz em si nenhum conjunto de conhecimentos, nenhum tipo de dogma filosófico, né? Nenhum tipo de afirmação categórica sobre o mundo que vise ter valor de verdade. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa pergunta, né, se filosofia deve ser crítica do capitalismo. Como é que você entende isso? Como é que você associa com aquilo que você sabe sobre filosofia, né? Se você acha que isso é um pré-requisito para reflexão filosófica, obviamente não é, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. Se torne um membro para dar uma força e também confira na Amazon com desconto o meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional, que tem a ver com o campo da lógica, né, chamado Como Vencer no Debate Tendo Razão. Vá lá, confira, link na descrição aqui, como eu falei, com desconto na Amazon. Se cuide por aí e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam. Tentam nos intimidar.
usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.